Olá a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo, nesse mês de outubro, lembrando que estamos em campanha eleitoral. Por isso, o programa TV Câmara desempenha um papel e traz para você algumas informações diferenciadas. No quadro Fique por Dentro de hoje, você irá acompanhar a função, a obrigação de cada vereador. Qual é o papel do vereador dentro de uma organização de um município? O vereador é o político que acompanha o dia a dia das comunidades e por isso conhece de perto suas necessidades. Os vereadores representam os cidadãos dos seus municípios. Cada um é representante de uma parcela da população. Eles têm o poder de fazer as leis que atendam aos interesses da comunidade. Também chamada de Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal é a sede do Poder Legislativo. A divisão dos poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, é feita pela Constituição Federal. Além do Poder Legislativo, também existe no município o Poder Executivo, que é exercido pelo prefeito e pelos secretários. Todo país tem uma Constituição, que é um conjunto de leis que estabelecem os direitos e deveres dos cidadãos. Ela também garante a independência do Poder Legislativo Municipal. Isso significa que nenhuma autoridade de qualquer órgão ou poder pode interferir nos trabalhos da Câmara Municipal. A Câmara dos Vereadores exerce importantes funções na sociedade. A função legislativa é a que mais se destaca entre as funções da Câmara. No exercício desta função, o vereador participa da elaboração de leis de interesse do município. São elas leis orgânica, orçamento anual, plano diretor, plano plurianual, diretrizes orçamentárias e código de obras. Por meio delas, os cidadãos têm os seus direitos assegurados. Cabe também ao vereador dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito. Através da função fiscalizadora é possível ter um controle de como o prefeito e os secretários estão administrando o município, utilizando os recursos públicos. A Câmara cumpre esta importante função com auxílio do Tribunal de Contas. Cabe ao vereador acompanhar todas as ações do Executivo, como a realização de obras, compra de material e de equipamentos, contratação de funcionários, prestação de serviços, fornecimento da merenda escolar, entre outros. Os vereadores também podem solicitar que o prefeito ou qualquer secretário municipal compareça à Câmara para dar explicações sobre seus atos. Caso queira apurar alguma irregularidade, a Câmara pode formar uma comissão parlamentar de inquérito, CPI. Na função judiciária, a Câmara exerce uma função de processar e julgar o prefeito quando ele comete alguma irregularidade. Julga também os próprios vereadores que também cometem irregularidades. Todos os anos, os vereadores julgam as contas da prefeitura, decidindo se o prefeito teve uma atuação regular ou irregular na aplicação dos recursos públicos. Anualmente, o prefeito precisa remeter as contas do município para os vereadores apreciarem e, depois do parecer do Tribunal de Contas, voltam para a Câmara para serem votadas. Esta prestação precisa ter todos os gastos e também todo o dinheiro arrecadado durante o ano. A Câmara também exerce função administrativa, organizando os serviços como a composição da mesa diretora, a organização e o funcionamento das comissões. Os vereadores também podem auxiliar o Poder Executivo a administrar o município, fazendo indicações de ações a serem tomadas em favor da população. Através das indicações, os vereadores podem sugerir a construção de escolas, abertura de estradas, limpeza pública, assistência à saúde, entre outros. Toda a Câmara Municipal precisa ter uma sede. É nela onde os vereadores se reúnem para a discussão e votação dos projetos. O número de vereadores que compõem a Câmara varia de acordo com cada município. Este critério é chamado de proporcionalidade. Depois de eleito, o vereador tem um mandato que dura 4 anos. A legislatura, como é chamada, começa no dia 1º de janeiro do ano seguinte à eleição municipal. O regimento interno disciplina todas as atividades da Câmara. Ele é um documento muito importante para o funcionamento da Câmara, porque define as articulações dos órgãos, a tramitação dos projetos de lei e todas as questões administrativas. Ele é elaborado por um conjunto de vereadores e, para ter validade, precisa ser aprovado no plenário. O regime interno deve estar de acordo com a Lei Orgânica Municipal. A Lei Orgânica é o conjunto de normas que regem o município.
e nela estão definidas as atribuições dos poderes e dos órgãos, bem como os deveres e os direitos dos cidadãos. Esta lei funciona como a Constituição do município. A Câmara Municipal funciona com os seguintes órgãos: a mesa diretora, que dirige a casa e é eleita pelos vereadores. Ela tem a responsabilidade de conduzir os trabalhos legislativos e administrar a Câmara. Ela é composta geralmente pelo presidente, vice-presidente e pelo primeiro e segundo secretário. O plenário reúne todos os vereadores para votar as leis e tomar as decisões importantes. É nele que os vereadores debatem as matérias e os projetos de lei que tramitam na Câmara. Também no plenário, os vereadores autorizam os empréstimos, convênios e julgam as contas do prefeito. Os vereadores se organizam em bancadas que reúnem os partidos com representação na Câmara. Os partidos formam bancadas para articular ações e votar conjuntamente matérias dos seus interesses. Cada bancada tem um líder que a representa. Ele, que é escolhido entre os partidos que compõem a bancada, fala em nome de todos os que representa. As comissões têm como objetivo discutir e elaborar pareceres sobre os projetos em tramitação. Elas podem ser permanentes, que fazem parte da própria estrutura da Câmara, ou temporárias, que são criadas com a finalidade de tratar de um assunto específico com prazo para terminar. A Câmara realiza periodicamente reuniões para a votação de matérias. Elas são chamadas de sessões plenárias. Elas podem ser ordinárias, realizadas nos dias e horas marcados pelo regime interno, extraordinárias, realizadas fora do horário marcado, e especiais, que são realizadas para homenagens e comemorações, e audiências públicas, realizadas com a participação direta da população. Toda Câmara precisa ter um quórum. Ele é o número de vereadores necessário para que uma sessão e uma votação aconteçam. Esse número varia de acordo com o tipo da sessão e a matéria que vai ser votada. A Câmara de Vereadores apresentam proposições. São elas propostas de emenda à lei orgânica do município. Nela, o vereador pode criar uma proposta para alterar a lei orgânica do município. Ela é votada em 2 turnos e é aprovada por 2/3 dos vereadores da casa. Os projetos de lei são a proposição que tem por finalidade regular as matérias no município e que precisa ser sancionada pelo prefeito. Os vereadores podem apresentar projetos de leis complementares, leis ordinárias e leis delegadas. As resoluções são atos que têm efeito apenas no interior da Câmara. Os projetos de resolução tratam de temas como a criação de comissões especiais, elaboração do regimento interno, destituição da mesa ou de qualquer um dos seus membros, concessão de licença a vereadores, entre outros. Eles não necessitam da sanção do prefeito para sua promulgação. Os projetos de decreto legislativo são as normas que podem ser definidas pela Câmara de Vereadores e provocam efeitos externos. Exemplos deste tipo de matéria são as concessões de títulos honoríficos e a aprovação ou rejeição das contas do município. Para entrar em vigor, não tem que passar pela sanção do prefeito. As emendas a projetos de lei, de resolução ou de decreto legislativo são proposições apresentadas pelo vereador, quando ele deseja alterar a forma ou conteúdo da proposição principal, que são projetos de lei, de resolução ou de decreto legislativo. Indicação ao Executivo ou aos vereadores é uma espécie de sugestão por escrito apresentada pelo vereador. Através da indicação, o vereador pode sugerir medidas de interesse público aos poderes competentes, ou também para sugerir a manifestação de uma ou mais comissões sobre determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara. As moções são proposições em que é sugerida a manifestação, apelo, congratulação ou protesto da Câmara sobre determinado assunto. Os requerimentos são instrumentos comuns nos trabalhos legislativos. Através deles, os vereadores podem solicitar providências administrativas e relativas ao regimento interno, bem como obter informações da mesa diretora da Câmara, do prefeito ou de qualquer outra autoridade do Executivo Municipal. O parecer é um pronunciamento da comissão ou da assessoria técnico-legislativa sobre matéria sujeita ao seu estudo. Normalmente é oferecido por escrito pelo relator da matéria. O recurso é a proposição destinada a alterar decisões tomadas por órgãos da Casa, Presidência da Câmara, Presidências das Comissões, Mesa Diretora e Comissões.
Essa semana, a representante do Legislativo na área de comunicação social, Fernanda Guimarães, entrevistou o servidor concursado da Casa Legislativa e hoje controlador, Dr. Hugo Lontra, que vai falar sobre o funcionamento do controle interno da Câmara Municipal de Nova Friburgo. Olá, bem-vindo a mais um programa TV Câmara. E na edição de hoje nós vamos conversar sobre o setor de controle interno da Câmara Municipal de Nova Friburgo com o servidor efetivo da casa e secretário de controle interno da Câmara, Hugo Lontra. Hugo, boa tarde, obrigada pela sua presença. Você consegue dizer para a gente o que seria esse setor de controle interno? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, telespectadores. Na verdade, como você me apresentou, eu sou servidor da casa há alguns anos do setor de expediente, do setor legislativo. Atualmente, eu estou no controle interno da casa, que é um departamento completamente diferente dos outros, porque ele atua no controle dos atos praticados pelos outros departamentos. Então, ele recebe a documentação, verifica a regulamentação dessa documentação, verifica os processos administrativos e despacha, sendo favorável ou contrário ao andamento posterior daquele processo. O controle interno ele existe em todos os órgãos da administração pública, inclusive as empresas privadas hoje possuem também órgãos de controle interno, porque ele tem algumas competências interessantes. A primeira delas, sem dúvida alguma, é verificar a regularidade da tramitação de cada um dos processos administrativos. Como você falou, Fernando, eu sou servidor efetivo da casa, então eu atuei em outro setor. Eu conheço ali a burocracia necessária de alguns setores. Da parte legislativa, né? Da tramitação dos processos. Quando eu fui para o controle interno, eu tomei conhecimento de uma outra realidade, que saí da legislativa e fui para a administrativa. No controle interno, o ideal é que você tenha conhecimento de todas as funções da Câmara Municipal, funções internas, como que funciona a comissão de licitação, como que funciona a contabilidade, como que funciona a relação de pessoal, como por exemplo a contratação de servidores, férias, licenças, exonerações, processos administrativos, como que funciona a procuradoria, como que funciona a própria parte legislativa, é importante saber. Porque, por exemplo, nós temos na Câmara Municipal um termo de ajuste de conduta em andamento, que significa que a gente tem que aprovar determinadas medidas durante o ano. E o controle interno faz o controle dos prazos desses processos legislativos também. Então, o ideal é que o controle interno tenha conhecimento de todos os outros setores, para tentar definir um caminho que seja o mais correto ou menos problemático dentro da administração pública, eventualmente diminuindo a burocracia e eventualmente estabelecendo uma regra para cada um desses processos. Então você acredita, diante dessas atribuições, que é essencial que se tenha alguma especialização na área do direito ou da administração pública? Sim, sem dúvida, o controle interno ele exige algum conhecimento. O controle interno dificilmente vai ser completo se for exercido apenas por um servidor. O controle interno ideal é aquele que contempla conhecimentos de contabilidade, de finanças e orçamento, de contabilidade pública, de direito e, sobretudo, de administração. Então, nós temos um complexo de informações necessárias para analisar, para que a Câmara possa funcionar bem e de forma segura, com seus procedimentos previamente estabelecidos, para que evite todo o processo esbarrar em algum problema. Uma outra função importante do controle interno, vinculada a essa complexidade de informações, é a criação de manuais e rotinas de processos administrativos. Então, por exemplo, vamos comprar uma caneta. Como que tem que ser essa compra de caneta? Previamente já se sabe como que deve iniciar, caminhar e terminar um processo de compra de caneta na casa. Apesar de existirem leis federais, o processo interno demonstrando o servidor tal é responsável por isso, o outro servidor vai coletar preços no mercado, o que cria, obviamente, um sistema muito mais célere e seguro para a administração pública.
Puxa, muito interessante. A gente pode assemelhar o setor de controle interno como uma espécie de auditoria governamental? Sim, inclusive dentro dessa complexidade de informações que trabalha o controle interno, uma delas é o setor de auditoria. Na Câmara Municipal, o setor de auditoria está dentro do controle interno, porque ele atua entre as funções do controle interno, mas também fiscalizando in loco cada um dos setores. Enquanto o controle interno, em regra, recebe essas informações, um funcionário dentro do controle interno tem a competência de ir aos setores, fiscalizar presencialmente e saber se aquelas informações que estão chegando para a gente são condizentes com a realidade e não só estão no papel, né? Então nós temos também essa possibilidade de auditar cada um dos setores e verificar se eles estão de acordo com o papel, com as informações formais que chegam para a gente. Se eu não me engano, essa atividade, ela veio agora com a Constituição de 88. Você acredita que... Primeiro, por que você acredita que isso tenha sido implementado agora? E de que maneira você olha essa implementação? Se positiva, negativa? A espécie de controle, na verdade esse nome de controle, e hoje tem um nome mais moderno na iniciativa privada que está sendo incluído na gestão pública, que é o compliance, já é muito utilizado em infinitas atividades privadas. Por exemplo, o setor bancário é um setor altamente regulado e controlado, isso há muito tempo. E precisa ser, porque lida com dinheiro, lida com a vida das pessoas. Então, essa ideia da gestão pública profissional vem, sobretudo, com a Constituição de 1988. Mas antes já se tinha essa percepção e essa necessidade. Porque não se pode, numa administração pública em que a burocracia é o trâmite natural de todos os processos, que não se tenha um órgão controlando se aquele processo que está caminhando certo está caminhando errado. Porque um erro na administração pública é um erro com dinheiro público. Você pode deixar, com um bom controle, deixar de aplicar mal os recursos, algo que se tem muito pelo Brasil. Então, o controle tem uma ideia fantástica que é diminuir quase que por completo os erros administrativos e o mau gasto de dinheiro público, né? O Estado deixar de ser perdulário, porque, acima de tudo, o controle interno ele serve de planejamento. Esse planejamento é fundamental para que a gente tenha, hoje, uma perspectiva de como se dará o gasto público no futuro. Por que eu vou comprar 50 carros para uma determinada administração hoje, se esses carros não serão utilizados daqui a 4 anos? Ou por que eu vou comprar, alugar salas para determinados departamentos da administração pública, se a minha tendência é colocar os funcionários em home office? Então, esse planejamento é necessário para que a gente enxugue as despesas e possa utilizar esse dinheiro público para a finalidade do Estado, que é gerar serviços públicos de qualidade e a felicidade para as pessoas, e não gastar na própria burocracia estatal. Pô, muito interessante. E dentro do setor de controle interno, existe alguma prestação de... Porque assim, pelo que eu estou entendendo, o órgão faz um controle interno mesmo, né? Dentro das suas unidades. Mas existe alguma obrigação de prestação de contas do controle interno para fora, com outros órgãos, tipo TCE, CGU? Sim, o nome controle interno ele é curioso, mas só existe o controle interno porque também existe um controle externo. Esse controle externo é realizado por órgãos fora da própria realidade administrativa. Por exemplo, nós temos no Brasil um órgão chamado Tribunal de Contas. Temos o Tribunal de Contas da União, que cuida da questão orçamentária e financeira e dos gastos públicos relacionados à esfera federal. E temos em cada um dos estados os tribunais de contas estaduais. Então, o Tribunal de Contas do Estado do Rio cuida da despesa e da regularidade dos atos administrativos de 91 municípios no estado. Sendo que um município, que é o município do Rio de Janeiro, a capital, tem um Tribunal de Contas próprio, que é o Tribunal de Contas do município do Rio. Mas os outros todos, os 91 que sobram, têm a responsabilidade sob a batuta do Tribunal de Contas do Estado. Todo ano,
nós temos uma declaração, um relatório geral de tudo que foi feito no ano anterior na gestão administrativa que temos que entregar a esse Tribunal de Contas, que ele vai analisar os atos, todos os atos praticados pela Câmara, pela Prefeitura. Mas, curiosamente, não é só uma vez por ano que nós temos essa relação com o Tribunal de Contas. Por exemplo, todas as licitações realizadas pela Câmara de Friburgo, antes de colocarmos o edital na praça, como o nome diz, liberarmos o edital, nós temos que remeter esse edital para o Tribunal de Contas. Dependendo da singularidade, dependendo do risco desse edital, ele tem uma análise prévia necessária. Então, o controle interno, ele lida sempre com o controle externo. Eles têm a mesma função, obviamente, com um olhar diferente. O controle interno é como se fosse um braço do controle externo dentro do departamento, dentro da administração pública. Ele não controla só a regularidade dos atos, se a licitação está correta, se foi publicado o edital, se o preço condiz com a realidade, com base na pesquisa realizada, mas, sobretudo, ele contempla as funções de planejamento. Como eu já disse, se aquela compra, mesmo que a compra esteja regular, se aquela compra vai servir para a Câmara. E é por isso que o controle interno deve conhecer a realidade administrativa. Por exemplo, vamos comprar, existe um pedido de algum setor para comprar 100 canetas. A caneta está num preço adequado, segundo a pesquisa de mercado, todo o procedimento foi formalizado da forma correta, mas aí vem uma pergunta que o controle interno deve fazer. Será que a Câmara precisa de 100 canetas? Por que 100 canetas? Há um histórico de consumo que demonstre essa necessidade? Ou seria necessário apenas 50 canetas? É claro que aqui, falando em caneta, não parece algo absurdo, mas numa administração pública a gente faz contratos anuais de prestações de serviço caríssimas. A Prefeitura, por exemplo, tem contrato de concessões públicas que gira 400, 500 milhões de reais durante todo o contrato. E aí se pensa, o controle interno tem essa função também. Será que é necessário determinado ponto desse projeto, dessa contratação? Isso pode gerar economia de milhões dentro do processo, dentro do contrato. Então é muito importante que o controle interno não pense só no aspecto formal da contratação, mas sim no aspecto de planejamento e necessidade, né? Sobretudo. Interessante. Você achou positiva a implementação dessa logística toda, essa ideia toda com a Constituição de 88? Sem dúvida alguma. A administração pública ela vem se profissionalizando, obviamente dentro de cada realidade, de cada local. Nós temos uma administração pública federal altamente capacitada, com servidores de altíssimo nível, de carreira de altíssimo nível. Temos estados também com a mesma potência de servidores, potência de atribuições, órgãos de controle muito bem formatados. A realidade municipal nem sempre espelha o que a gente tem na administração federal e estadual. Nós temos municípios muito pequenos, que às vezes o órgão de controle interno depende de uma pessoa específica, um servidor, que sequer é o servidor concursado para a área de controle interno, mas é o que entende um pouco melhor, e aí não tem tantos instrumentos necessários para aplicar ali toda essa complexidade de informações. Mas é cada um na sua realidade. A gente também não tem como criar um controle interno muito denso, muito forte, muito custoso, sendo que a utilidade desse controle interno vai ser pequena, né? É o custo do controle. O controle interno tem que ser condizente com a realidade municipal. E isso vem, ao longo do tempo, sendo implantado em todos os municípios brasileiros. Há uma obrigatoriedade prevista na Constituição Federal que todos os órgãos tenham controle interno. E não só o órgão em si. Por exemplo, a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo tem um departamento de controle interno, mas cada uma das secretarias deveria ter um braço chamado Unidade de Controle Interno, que vai responder à unidade central de controle interno. Porque lá a estrutura é muito maior, né? A estrutura do Poder Executivo não se compara com o Poder Legislativo, são completamente diferentes. Assim como a estrutura do governo do Estado, que tem 150 funcionários no controle interno, não se compara com o do município, muito menos com a Câmara. Então, cada um dentro da sua realidade. É claro que a gente precisa de ajustes, e esses ajustes são feitos de acordo com as novas legislações que pedem novos funcionários, novas qualidades.
E a realidade vai mudando também, né, Fernando? A gente passou agora pela pandemia e a gente viu que precisamos de novas técnicas de trabalho, sobretudo técnicas virtuais. E o controle interno tem que estar atento a isso. Não adianta a gente pensar agora numa licitação muito grande para compra de móveis, compra de computadores, tudo fixo aqui na casa, se a gente tem a percepção de que a gente precisa ampliar a possibilidade de se trabalhar remotamente. No caso da pandemia ou no caso mesmo de uma doença, de um afastamento temporário, a pessoa tem que ter a possibilidade de, mesmo distante, resolver um problema aqui na casa. Eventualmente, problemas urgentes surgem e aí a pessoa não está aqui presente, ela pode resolver, pode se reunir remotamente, pode aplicar os conhecimentos que adquiriu ao longo do tempo em determinada função. Então, talvez a gente tenha que pensar, esse é o planejamento que é difícil, tem que ser feito com todos os setores e, sobretudo, com os presidentes que passam pela Câmara, né? E acho que planejamento, principalmente para a gente que trabalha com a questão do princípio da legalidade, né, que a gente só pode fazer aquilo que a lei permite, tem que ter uma regulamentação, isso ganha uma outra relevância, né? Com certeza. Toda contratação pública, e aí tem o ponto do planejamento, que o controle interno tem que pensar um pouco mais à frente, mas tem o ponto da formalidade. Toda contratação pública que passa pela análise do controle interno tem que ser avalizada sob o aspecto da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, sobretudo da licitação. Em regra, toda contratação pública tem que ser licitada, salvo raríssimas exceções, sejam por dispensa ou inexigibilidade, que devem estar expressamente descritas na lei. Mas a regra é a licitação. Então, quando você fala em legalidade, isso é importante porque, às vezes, quem nunca teve contato com a administração pública não consegue entender. Exatamente porque o princípio da legalidade ele é o inverso do que a gente tem no particular. O particular está acostumado, se a lei não me proíbe, eu posso fazer. Então, se não tem nada me proibindo, eu faço. Na administração pública, completamente o inverso. Eu só tenho autorização de fazer se a lei me permite. Se a lei é silente, a gente tem um problema. Se eu faço, o administrador pode incorrer numa improbidade. Se eu não faço, às vezes a administração, a realidade local exige aquela atividade e você vai ficar sem ela. Mas é uma responsabilidade que o administrador tem que ter, né? Saber lidar com o que a lei exige e o que a realidade precisa. Esse equilíbrio deve existir. Mas a questão da legalidade é sempre uma atenção mais do que necessária. Por isso o controle interno sempre tem que estar atento a esse ponto. Até porque a responsabilização de determinados cargos na estrutura administrativa da Câmara é muito grande, né, Hugo? Sim, hoje em dia, todos os servidores públicos, qualquer cargo que um indivíduo exerça, tem responsabilidade. Mas eu queria te fazer uma pergunta, desculpa te cortar. Essas responsabilizações se dão só para os efetivos ou também para os comissionados? Na verdade, a ideia de agentes públicos é uma ideia bem ampla, né? E todos os agentes públicos, enquanto na função exercendo atividade, sejam eles comissionados, efetivos, temporários, pode ser até inclusive um mesário das eleições, que enquanto mesário convocado estabelece uma conduta irregular, ele responderá como um agente público. Nossa. Então, não há diferença para as responsabilizações, se é comissionado, se é efetivo. Ele é nomeado na casa, ele tem uma matrícula e responderá como servidor público. Por isso que a responsabilidade é enorme para todos, tanto aquele que é um funcionário sem cargo em comissão, quanto aqueles que exercem cargo em comissão, né? Seja de diretoria, de chefia, de secretário, qualquer um tem a sua responsabilidade. E essa responsabilização se dá apenas com perda de cargo ou a gente está falando de outras coisas mais sérias? Não, a responsabilização ela pode ser civil, administrativa ou penal, dependendo, obviamente, do ato praticado, se é um ato doloso, ou seja, um ato que foi feito com vontade de praticar aquele mal à administração, ou se é um ato culposo, um ato feito com imperícia, imprudência ou negligência. E aí, a todo momento, a gente tem que estar percebendo isso, né? Por isso que o diálogo entre os servidores, algo que tem aqui na Câmara de forma muito natural e muito saudável, um servidor com dúvida num determinado procedimento busca a procuradoria, busca o controle interno, busca saber como lidar com isso. E a gente discute, às vezes não sabe, pesquisa, cada um ajudando nesse ponto. Acho que isso é o ideal, porque não adianta um servidor tentar fazer tudo sozinho achando que é o certo. Hoje em dia a gente tem inúmeras fontes de pesquisa
sejam fontes judiciais dos tribunais, sejam fontes de controle aí dos tribunais de contas, sejam fontes próprias das licitações que ocorreram em outros municípios que a gente tem como exemplo. Então, a responsabilidade existe, ela pode se dar no âmbito administrativo, como já na Câmara ocorreu, processos administrativos disciplinares, quando a falha é diminuta, é uma falha pequena, normalmente pode ser até um desvio de conduta pessoal sem relação a processos administrativos. A responsabilidade ainda pode ser civil, como por exemplo de improbidade, responsabilidade civil mesmo, quando tem indenização, quando gera um dano a terceiro, ou ainda uma responsabilização penal, por exemplo, uma fraude à licitação, um ato doloso contra o erário público que vai gerar atos de corrupção. Propositadamente alguém faz alguma coisa que a lei não permite que se faça, por exemplo. Né? Então o servidor público ele está com uma responsabilidade ampla, podendo ser administrativa, civil ou penal, dependendo do ato que for praticado, né? Assim como é também qualquer agente particular. O agente particular só não vai ter responsabilidade administrativa, porque a gente, como servidor público, a gente é regido por um estatuto, por legislações próprias. E é uma coisa que eu sempre digo, né? As pessoas às vezes não percebem o quanto é intenso essa questão da responsabilização para o agente público, e quando ele se torna efetivo ainda ganha uma outra ordem com a questão da administrativa, né? Sem dúvida alguma. Que é a fiscalização de contratos, por exemplo, que é uma atividade que os servidores exercem na casa, envolve uma série de responsabilidades grandes, né? Sem dúvida. A questão de fiscal e gestor de contratos é uma relação que, inclusive, foi regulamentada pelo controle interno por meio de ato normativo aqui na Casa, assim como já foi regulamentado também no governo do Estado, no município do Rio de Janeiro, que é um município maior e que tem mais relações. Tem inúmeras responsabilidades para quem é fiscal e quem é gestor de contrato. Existe até a possibilidade, segundo a regulamentação e segundo qualquer outra regulamentação maior, do gestor de contrato não se sentir capacitado para aquela função. E aí pode, inclusive, contratar terceiros para auxiliar. Por exemplo, uma obra muito complexa de engenharia. Não tem nenhum engenheiro na casa. Então, dificilmente você vai conseguir averiguar detalhadamente aquela obra. Você consegue averiguar se a obra está andando ou não está. Agora, se a coluna foi construída nas definições de engenharia previstas lá, nem sempre você vai conseguir. Então você pode sim contratar ou ainda nomear, em acordo com a prefeitura, no convênio com a prefeitura, um engenheiro da prefeitura para acompanhar essa obra junto com os fiscais e gestores. Até porque pela periodicidade do serviço também nem cabe a contratação de um servidor específico para isso. Ou criar uma lei com cargo. É um cargo esporádico, seria uma função eventual, por isso eventualmente você pode contratar um servidor, uma empresa ou mesmo um servidor já do executivo que tem essa expertise para auxiliar nessa gestão. E aí você falou da questão administrativa, valores e organização, estrutura. O que você, como um profissional que hoje ocupa essa função de planejamento e de logística, de estratégia, vê para o panorama de 2021, envolvendo a questão da administração pública e quedas orçamentárias e ajustes em virtude do tal novo comum? Como é que fica a gente nesse processo todo? Então, Fernanda, a perspectiva, acho que em nenhum cenário ela é positiva, né? Pelo menos em relação a orçamento e finanças. A gente tem uma previsão de déficit ou diminuição de arrecadação em torno de 17% para 2021, segundo a lei orçamentária anual a ser aprovada, ainda em projeto, o que vai gerar uma necessidade de racionalização de todas as despesas da casa. A gente não pode se dar ao luxo de manter as despesas como estavam, a gente tem que começar a racionalizar
E aí, mais uma vez, o controle interno vai perguntar, será que a gente precisa disso? Será que isso vai atingir o interesse público? Mas eu acho que a gente não estava tão... Assim, a gente vem desenvolvendo uma boa administração à medida que a gente devolve regularmente altas quantias do orçamento que é destinado a nós, não é isso? O que é curioso na ideia de poder legislativo municipal? Isso ocorre em todos os poderes legislativos. O poder legislativo não tem capital próprio. Se sobra R$1 na conta do poder legislativo no dia 31 de dezembro, esse R$1 deve ser devolvido à prefeitura, ao poder executivo, né? Se a gente tem que dar baixa em algum equipamento da Câmara, a gente dá baixa, mas devolve ao executivo. A gente não tem a gestão completa desses bens. O que significa que se a Câmara for altamente prudente na gestão dos seus recursos, vai sobrar dinheiro. Só que não sobra dinheiro para a gente, como poder legislativo, executar serviços públicos. A Câmara não pode comprar uma ambulância. Sobrou R$1 milhão esse ano. Vamos investir no Raul Sertã, vamos investir no hospital, vamos comprar ambulância. Isso a Câmara não pode fazer, porque esse recurso é do poder executivo. Em regra, quem foi eleito para executar o erário público, a verba pública, é o prefeito. Então, de fato, cabe a ele destinar esses valores. Então, se sobrou dinheiro aqui, fizemos uma excelente gestão, a gente não vai ter o benefício de poder aplicar esse valor onde queremos, onde os vereadores, por exemplo... E nem na própria casa, desde que não esteja... Na própria casa é o seguinte, nós temos duas possibilidades de aplicação de recursos na casa. Dentro desse planejamento que é feito, por exemplo, imagina se a Câmara pretende renovar toda a parte de infraestrutura de computadores. E aí, não é o caso, mas é um exemplo. Temos que trocar aí 60 computadores, que é um preço relativamente alto. Podemos utilizar dentro do planejamento esse valor alto para comprar novos computadores, comprar carros oficiais, dentro desse planejamento com dinheiro que é repassado da prefeitura. Essa é a primeira forma de utilização em prol do poder legislativo. A outra forma seria a criação de um fundo. Isso já é um pouco mais complexo porque demanda a aprovação de uma lei que vai criar um fundo do poder legislativo com uma finalidade específica. Por exemplo, vamos adquirir um novo prédio. A Câmara está pequena, esse prédio não comporta o parlamento, vamos comprar um novo prédio. E aí o plano é comprar um prédio de aproximadamente R$10 milhões que está à venda em Nova Friburgo. Nós, ao longo do tempo, sobrou dinheiro, em vez de devolver à prefeitura, nós vamos depositá-lo no fundo. É como se fosse uma poupança. Como se fosse uma poupança, mas com uma finalidade definida em lei. Esse fundo é um fundo gerido com prestações de contas, com atualizações e com destino certo. Não estou juntando dinheiro para daqui a pouco comprar carro com ar-condicionado, não é isso. É comprar esse dinheiro que a Câmara tem o poder de depositar no fundo, tem que ser um fundo aprovado previamente em lei com destino exato. E para a gente finalizar, fala um pouquinho para a gente, primeiro da reforma administrativa que a casa está sofrendo, né? Na verdade, sofrendo é um termo ruim, né? Que ela está vivendo, na verdade. E conta para a gente também que mudanças que essa pandemia trouxe para a gente nesse nosso calendário, nesse nosso andamento da reforma administrativa. Legal. Essa pergunta é boa porque retoma a necessidade de analisar anos atrás, né? Todo poder legislativo, toda administração pública, ela tem que se adaptar aos novos valores que a Constituição e os poderes constituídos exigem. Em determinado momento, o Supremo Tribunal Federal suscitou a questão do equilíbrio entre servidores comissionados e servidores efetivos. O que quer dizer isso? Todo órgão público, toda gestão administrativa tem um equilíbrio entre servidores comissionados, que são aqueles nomeados pelos presidentes de Câmara, pelos prefeitos, para atuar na gestão administrativa, e tem os servidores efetivos, que em regra são aqueles que fazem concurso e seguem uma carreira administrativa e são vinculados por um estatuto. Os servidores comissionados, por sua vez, são conhecidos como seletistas, ou seja, eles não têm um estatuto, uma lei a seguir, a não ser a lei da consolidação das leis do trabalho. Isso gera uma diferença muito grande entre esses dois servidores, até porque um pode ser nomeado e exonerado
da forma que o presidente ou o gestor achar melhor, enquanto o outro hoje ainda tem estabilidade. Muito bem. Porque tem as mudanças administrativas que nós temos que nos adaptar. Outra celeuma que está se dando. Outro problema. Mas é isso. Então, o STF sugeriu que existisse um equilíbrio mínimo entre esses servidores comissionados e os servidores efetivos, porque determinados órgãos da administração apresentavam um número de servidores efetivos muito pequeno em relação aos comissionados. Isso é ruim, isso é bom? Depende. Mas isso gera um reflexo que é ruim para a administração. E também tem o princípio do concurso público que a gente tem que respeitar, não é isso? Sem dúvida alguma. O concurso público é um tipo de licitação, né? Você vai escolher um indivíduo que está mais capacitado para exercer aquele papel. Mas o problema maior de você ter um núcleo muito grande de comissionados em funções estratégicas é a falta de continuidade da gestão pública. Parece que a gestão pública funciona de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos, porque se tem muito comissionado, assim que sai o gestor, saem todos os comissionados com ele, entram outros que também nunca viveram aquilo. Mas você não acha que também que o servidor efetivo, que hoje adquire estabilidade também, dá uma certa também segurança para uma moralidade administrativa, para todo todas as diferenças que um servidor comissionado, por exemplo, não pode trazer? Sem dúvida alguma. Porque a gente comentou de responsabilização, o servidor efetivo conhece como ninguém a possibilidade de responsabilização da sua carreira. Imagina um servidor com 30 anos de carreira que comete eventualmente uma irregularidade, ele vai perder esses 30 anos de carreira. Então, obviamente, ele vai ter a responsabilidade em relação a tudo o que ele já fez, o que gera uma segurança muito maior para o ato administrativo. O servidor comissionado, ele tem essa responsabilidade, mas eventualmente ele sequer conhece a profundidade e o grau dessa responsabilidade. Até porque às vezes ele fica ali 6 meses, sai, entra outro lugar, o que não gera a continuidade do serviço público, se for um cargo estratégico. Então o STF definiu que deveria haver um equilíbrio, mas não disse qual é o equilíbrio. Então os órgãos de controle sugeriram alguns equilíbrios para determinados setores. Aqui na Casa, por exemplo, foi proposto inicialmente pelo Tribunal de Contas o equilíbrio de um comissionado para um efetivo, o que geraria uma alteração muito significativa, o que geraria para o parlamentar, por exemplo, ter apenas um assessor na Casa. O que também não é justo para os parlamentares, porque o parlamentar precisa da assessoria para trabalho em gabinete, para assessoria parlamentar em comunidades, na rua, trabalho nas reuniões parlamentares, nas sessões solenes. O que antigamente nós tínhamos 6 assessores, hoje se tem como regular 3 assessores. Sendo que para ter 3 assessores nós precisamos alterar o nosso quadro de efetivos, aumentando o número de servidores para ter um equilíbrio. Então, isso não é só em Friburgo. Isso a Câmara do Rio exonerou, salvo engano, 900 servidores. A Câmara de Petrópolis passou pelo mesmo processo. Isso acontece em todas as câmaras. A Alerj teve uma redução significativa de servidores também comissionados para tentar adequar esse equilíbrio. Então, é uma nova realidade do serviço público. É uma exigência de preferência ou priorização da continuidade do serviço. Então, devem abrir novos concursos, assim que a Lei Complementar 173, que proíbe a criação de novos cargos, e nós aqui na Câmara ficamos agarrados nessa nossa transformação administrativa, nessa nova remodelação administrativa por causa dessa lei federal, que proíbe a criação de novos cargos, contratos, funções até dezembro de 2021. Então, até dezembro de 2021, nós manteremos a mesma estrutura, que não é a melhor estrutura, mas é uma estrutura que permite um equilíbrio entre as atribuições. Após dezembro de 2021, a Câmara prevê, e aí isso já está dentro do termo de ajustamento de conduta, que até março de 2022 nós vamos prover todos os atos administrativos necessários para a realização de um novo concurso. E aí para as mais diversas áreas, certamente para a área de controle, área jurídica, área técnica, área legislativa, e novos levantamentos terão que ser feitos para a gente conhecer a realidade, né? A gente precisa, por exemplo, e hoje lá no controle a gente tem pensado muito em priorizar
automação de alguns processos na casa, informatização de todos os processos administrativos, digitalização de absolutamente todos os papéis, para facilitar essa modificação que a gente sofreu muito na pandemia, né? No momento de pandemia, a Câmara fechada, a gente tinha que fazer reuniões aqui porque estava tudo em papel, tinha que pegar a assinatura de um, assinatura de outro, voltar para lá, o que hoje a gente pode fazer por meio de certificados digitais. Então, esse planejamento a gente faz para o longo prazo. É claro que as gestões elas mudam, mas o planejamento existe. Hugo, muito obrigada pela sua presença hoje no nosso programa, viu? Eu que agradeço, Fernanda. Então, gente, a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua presença e até o próximo programa. E assim chegamos ao fim de mais um programa TV Câmara que vai ficando por aqui. A você aí de casa, o meu muito obrigado pela sua audiência, a sua companhia e o seu carinho. Fiquem com Deus, uma ótima noite e até segunda-feira que vem em mais um programa inédito da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. Até lá!